Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa. Vamos resolver essa questão aqui de MCU do Enem, tá certo? 2019. Essa questão aqui ela não é muito fácil porque ela vai envolver, na verdade, pessoal, o que nós chamamos de força eletromagnética e MCU, tá certo? Então vejam só, o enunciado dela fala assim: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, o íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória ela é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. Não se preocupe não, gente, que isso aqui ele falou e, enfim, só é como a gente costuma dizer. Cagou pela boca, fedeu e não resolveu nada. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. Os dispositivos, então, medem o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Qzinho, Bzão, Nzão e Tzinho, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será o quê? Gente, olha só. Olha para esse cara aqui, tá? Você vai ter o seguinte, ó. Essa carga, ou seja, esse elétron, ele vai ficar se movendo, né? Mais ou menos aqui de forma, como é que eu vou dizer? No caso, esse íon aqui, né? Não o elétron, perdão, esse íon, né? Que vai ser de carga positiva. Ele vai, se você perceber, olhando aqui de frente, ó. Se a gente olhar de frente aqui, ó. Tá certo? Se você perceber, ele vai ficar rotacionando, ou seja, girando em movimento circular, tá certo? E aí, para que ele não saia da órbita, né, é necessário que ele tenha aqui uma força puxando ele para o centro. Né? E essa força você sabe no MCU que a gente chama de força centrípeta. Contudo, olha só, nós temos um campo magnético aqui que com certeza esse campo magnético ele vai ser negativo, tá? Porque a gente vai ter aqui uma situação de, como é que eu vou dizer? De atração, tá? E não de repulsão, beleza? Então, a gente tem um outro campo elétrico aqui, né? Que nesse caso ele vai chamar de campo magnético, e também está puxando aqui, tá vendo, gente? Então, perdão, nesse caso esse cara precisa ser positivo, né? Porque ele não pode puxar, porque são você duas forças puxando, aí vai vencer. Então, veja, ó, uma vai puxar para lá, que vai ser a força magnética, e a outra vai puxar para cá, que é a força centrípeta. Porque assim, gente, uma vai ter que garantir que ela não voe para lá no movimento circular, e a outra vai ter que garantir que ela não se choque com esse. Com esse. Ai, meu Deus, sempre esqueço o nome, com esse campo magnético aqui. Tá bom? Então, olha só, se um tá para cima, outro tá para baixo, a gente pode dizer aqui que a força centrípeta tem que ser igual à força magnética. E, gente, força centrípeta, a gente sabe que vai ser a massa do objeto vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, tu já aprendeu que vale v quadrado, ou seja, a velocidade tangencial ao quadrado, dividido aqui pelo raio. Enquanto a força magnética, caso você não saiba, tá? Mas ela vai ser calculada usando a seguinte fórmula, vejam só. Tá? Ela vai ser o campo magnético multiplicado pela velocidade. Tudo isso daqui, pessoal, vai estar sendo multiplicado pela carga, tá bom? Então, a gente vai multiplicar isso aqui pela cargazinha que a gente está chamando de Qzinho, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai igualar essas duas. Então, fica assim, m vezes v quadrado sobre r igual a b vezes v vezes q. Então, vejam só, ó, velocidade de um lado, velocidade do outro pode cortar, mas aqui eu tinha velocidade ao quadrado, então vai sobrar só uma velocidade. Então, fica mv sobre r, tudo isso daqui igual a b vezes q. Ô, gente, lembra lá, tá? Eu posso escrever essa velocidade aqui, né? Como sendo, olha só, como é a velocidade tangencial, eu lembro que ela é 2πr vezes a frequência. Ou também posso escrever, né, como sendo ali dividido pelo tempo, tá? Que eu acho até melhor, porque como aqui a gente está trabalhando com o tempo, né? Ó, então, a gente vai botar o tempo de uma única volta, tá? Que nesse caso seria o período, tá? Então, a gente vai reescrever assim, olha só. Então, vai ficar m
igual, ou M vezes, perdão, o V, que eu escrevi como sendo 2πr sobre Tzão. Aqui, gente, realmente é uma questão bem chatinha, de muita substituição, tá? Então, se você precisar, reveja o máximo de vezes aí, tá? Para poder você já ir anotando esses pontos e sabendo quando é que precisa fazer as substituições respectivas. Então, a gente vai ficar assim, ó, pessoal, notem. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou repetir a fração de cima, que é M2πr sobre T, e vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, o inverso fica 1 sobre R. Tudo isso aqui igual a B vezes Q. Então, fica assim, gente, ó, R em cima, R embaixo, eu cortei. Em cima vai sobrar M2π sobre T, tudo isso daqui igual a B vezes Q. Vou deixar o Tzinho de um lado, gente, e vou passar ele para o outro lado multiplicando, tá? Então, nessa situação aqui, nós ficaremos assim, vejam só. M igual a B vezes Q vezes T, né? Porque o T está dividindo, passa multiplicando. E esse cara aqui, eu vou passar ele dividindo. Então, a gente vai ficar com isso tudo ali. Olha só, podem perceber, tá? 2π embaixo e em cima vai ficar com tudo aquilo. Agora, o que é que a gente vai precisar fazer aqui, pessoal? Olha só, tá? A gente precisa tomar cuidado na seguinte situação. Lembra quando a gente fez a substituição da velocidade aqui, gente? A velocidade tem que ser a distância. Bom? Então, lembra lá que velocidade é sempre distância dividido pelo tempo. E a distância, se vocês perceberem, tem que ser o número de voltas vezes uma volta inteira. Tá vendo? Então, tudo isso aqui dividido por t. Então, aqui, olha, só faltou a gente multiplicar por n. Deu para entender? Porque esse n vai ser justamente o número de voltas, ó. Então, aqui eu preciso ter um nzão. Então, esse n está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, fica m igual a b vezes qzinho vezes tzão. Tudo isso daqui dividido por 2π nzão. Então, essa daqui é a massa, olha. A gente tem essa resposta. Se eu não errei nada, tem que ter ela, viu, gente? Tá ali, ó. BQT, tá certo? Que é QBT, a mesma coisa. 2πn, letra A, é a resposta. Fechou? Então é isso, pessoal. É bem chatinha mesmo essa questão, tá? Porque ela não só vai envolver a parte de MCU, mas eu acredito que você treinando bastante você consiga, tá? E se você for um aluno do curso, não se aperreia não, que a gente ainda vai entrar nessa parada aqui de eletromagnetismo, beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço, até a próxima, bons estudos. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu!